Doutor Daniel, obesidade tem cura? Com certeza. Doutor Gustavo, obesidade tem cura? Tem controle. Na minha opinião, também obesidade tem cura. Boa noite, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui mais um dia e hoje o debate vai ser quente. Sabe por quê, gente? Nós temos aqui duas opiniões divergentes. Uma opinião que está mais embasada com a ciência, que é a opinião do Gustavo, aonde hoje, com base na sociedade de endocrinologia, de obesidade, considera-se que a obesidade é uma doença que tem controle, que tem remissão e não cura. Mas eu discordo disso. Mas antes eu quero conversar com o Dr. Daniel. Daniel é nutricionista. Muito obrigado, Dr. Rogério, pela presença aqui. Pós-graduado também em Neurociência e comportamento alimentar. E temos aqui o Dr. Gustavo, cirurgião bariátrico, cirurgião do aparelho digestivo também, né, Gustavo? Isso. Se apresenta aí para a nossa audiência. Sou cirurgião do aparelho. Boa noite, voltando, né? Boa noite, Rogério, tudo bem? Desde as épocas, né, que a gente estava plantando juntos, né? Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, né? Faço também cirurgia bariátrica, acompanho pacientes com obesidade, né? E é isso. Beleza. Vão me ajudando aí, pessoal. Fechou. Mas é justamente isso que a gente quer debater, gente. Hoje se fala muito que a obesidade é uma doença que tem controle. É uma doença crônica, porém é uma doença incurável do ponto de vista de estudo, do ponto de vista científico. E eu tenho um pensamento que vai um pouco ao desencontro disso. Eu acho que, na minha opinião, a obesidade tem cura e eu vou justificar para vocês o porquê. Tá, gente? Isso aqui, abre aspas, é uma opinião, tá? O que hoje os estudos dizem, o que hoje as sociedades dizem é que a obesidade é uma doença que possui remissão, é uma doença crônica que não tem cura. Mas nesse podcast hoje eu vou provar para vocês que tem cura. E aí, Daniel? Defenda seu ponto de vista. Eu acredito sim, primeiramente na ciência, mas dentro do contexto da obesidade, ou quando as pessoas utilizam de alguma forma algum recurso para anestesiar emoções, por exemplo, problemas que elas vivem no dia a dia, eu acredito que elas estejam olhando para a direção errada, quando ela acredita que é o alimento que está fazendo ela engordar, ou o alcoólatra usa o recurso do álcool, o drogado usa a droga, né? Na verdade, as pessoas tendem a olhar para isso como a causa do problema, só que na verdade é algo mais profundo. Vamos entender isso mais, tá bom? Peraí, então. Gustavo, sua opinião. Vamos Por lá. que a obesidade não tem cura? A gente tem duas definições de cura. Se a gente for para a ciência, a gente sabe que a obesidade é uma doença que eu tenho remissão. E a gente vai chegar lá. E eu tenho um sentido filosófico, que eu posso usar a filosofia desde que a cura é a harmonia entre as partes da pessoa, e na filosofia moderna é uma aceitação, uma autonomia, um novo sentido de viver. Então, sim, nesse sentido a gente fala de cura. Então, o paciente começa a perder peso, ele ganha autoestima, ele vai ter uma aceitação do corpo, uma autonomia. Nesse sentido, podemos falar de cura? Sim. Mas no sentido científico, que a gente conhece de obesidade, é uma doença complexa, extremamente complexa. Então a gente tem estudos aí de 2017 no New England que mostram alguns caminhos relacionados à obesidade. E são muitos. Hormonais, comportamentais, metabólicos, né, endocrinológicos. Então é muito difícil eu controlar uma dessas partes. Então eu falo em remissão, porque eu não tenho cura. Né? E quando a gente pensa em cura, eu vou falar assim, não vai voltar. O câncer tem cura? Essa pergunta é difícil. Eu tenho controle da doença. Hoje, né, a maioria dos tumores a gente faz um acompanhamento, por exemplo, câncer gástrico até 5 anos, mas tem muitos tumores, melanoma, tumores de mama, que eu vou fazer um acompanhamento pelo resto da vida. Por quê? Eu tenho células metastáticas que são lançadas mesmo no tumor inicial. Você já teve algum paciente que você operou com câncer gástrico, tirou esse câncer e olhou para esse paciente assim, você está curado? Não. Te colocando na sinuca de bico. É bem difícil. É assim, eu falar para esse paciente que ele está curado. E eu sempre falo em controle. E esse paciente sempre vai estar perto de mim.
É óbvio que quanto maior o prazo que eu acompanho esse paciente, 2 anos, 5 anos, a chance dele ter uma recidiva é menor. E geralmente, né, por exemplo, câncer gástrico, a gente acaba falando de cura em 5 anos. Mas a gente sabe, né, que até... Ó, peraí, você falou Vamos uma lá. coisa interessante. Vamos lá. Você falou assim, que o câncer gástrico geralmente tem uma cura em 5 anos. Mas porque era um tumor localizado, não metastático, você foi lá, operou, arrancou aquela parte, margens livres. Esse paciente, depois de 5 anos, que não teve remissão, ele está curado? Sim. E por que a obesidade depois de 20 anos, uma pessoa, por exemplo, ela era um obeso, ela mudou o estilo de vida, ela mudou os comportamentos, ela mudou o hábito dela, ela entendeu a raiz do problema, que depois a gente vai comentar um pouquinho sobre o que é realmente, na nossa opinião, na minha opinião e na opinião de alguns especialistas, é a causa da obesidade. Eu considero que essa pessoa, depois de 20 anos, sem engordar novamente, ela não está curada. Então, mas em termos científicos, eu preciso ter o quê? Eu preciso que ela fique ausente da obesidade, independentemente desses métodos de controle. Então, cientificamente, eu estou tendo controle, porque ela mudou o hábito? Mudou. Mas ela está tendo controle. Se ela deslizar, as células de gordura marrom dela vão entender, elas entendem que o normal dela é a obesidade, guardar energia em forma de gordura, enfim. Mas isso é comum, acho que 100% da população, que se não tiver um controle, vai engordar. Nem sempre, Zé. Eu tenho pacientes que nem o magro de ruim. Ele é um magro doente. Não, mas assim, veja. Metabolicamente falando. Isso que é difícil, porque ela é uma doença heterogênea, né, a obesidade. Então, dois pacientes com o mesmo peso, a etiologia da obesidade pode ser preponderante uma via em detrimento da outra. Boa. Uma pergunta interessante. Você falou assim, a etiologia da obesidade. Boa. Você acha que a causa da obesidade é a comida? Não. Aí seria eu tratar a obesidade de forma muito simples. Tá. É o comportamento? Também. É a genética? Também. Vamos supor o que mais? Dá um help aí, Dani. É o ambiente. Ambiente. A cultura. Tudo. Tudo Então, envolve, quando a gente vê... Por que duas pessoas têm praticamente a mesma genética, convivem no mesmo ambiente, comem a mesma comida, um engorda e o outro não? Então, Zé, vamos lá. Tá 2 contra 1 aqui, pessoal. Mas vamos lá. Quando a gente vê a obesidade e as vias envolvidas, né? Então, grelina, saciedade, leptina, vias comportamentais, os enterhormônios, GIP, GLP-1, PYY, são várias vias envolvidas. Parte dessas vias, né, eu posso dividir em quadrantes. Associado ao comportamento. Então, eu tenho aquele paciente que tem uma ansiedade e ele tem, ele acaba comendo por ansiedade, ele tem mais prazer comendo. Esse é uma Chegou via. um ponto importante. Veja bem, o paciente desenvolve uma ansiedade, uma compulsão alimentar. Esse paciente ele é susceptível a ganhar peso em virtude do excesso de caloria que ele vai ingerir. Agora, o que leva essa pessoa a desenvolver isso? Essa ansiedade, essa compulsão? É legal. Isso é legal. Aí é uma série de fatores, né? Ambiente, estresse, cotidiano, cobrança. E o que leva uma pessoa a ter um estresse, a estar num ambiente como esse, a desenvolver esses mecanismos? Como assim? Deixa eu mudar a pergunta. Por exemplo, que vai ficar muito mais fácil. Quantas pessoas hoje você conhece que bebem socialmente? A maioria das pessoas que eu tenho contato. 80%, 90%. O problema não é o álcool, porque senão todos seriam alcoólatras. Alcoólatras. Então, o que muda numa pessoa que se torna alcoólatra para uma que não é? Já que os dois têm contato com a mesma substância, estão nos mesmos ambientes, provavelmente a mesma genética, tem os mesmos fatores de risco. Vamos lá. Eu tenho, então, via neuronal, vocês entendem mais, ciência do comportamento, que o paciente ele vai ter uma... enfim, o hábito dele vai gerar prazer e ele vai estar bebendo por isso. E eu tenho uma que eu vou ter via neuronal, que eu ativo a área que dá prazer, libero mais dopamina. Então eu tenho 2 tipos de vício, acredito, né? Todo mundo que bebe sente algum tipo de prazer. Só que um consegue controlar a quantidade, ele tem
a sensibilidade, e o outro não consegue. Por quê? Deixa o Daniel responder, vamos ver. E aí, Daniel? A tendência das pessoas, né, quando a gente fala dessas questões, né, onde ambos estão no mesmo ambiente, mas um desenvolve e o outro não, tem um contexto histórico por trás. Quando a gente fala de um hábito, quando a gente fala de um bebê, ele veio como uma folha em branco para o mundo, certo? E todo o ambiente, as relações que ele tem, vão gerar algum tipo de interpretação dele dentro daquele contexto. E aí, a partir desse momento, a gente vai criando nesse bebê, nessa criança, nesse adolescente, nesse adulto, um caminho de comportamentos que ele se baseia nas experiências dele para sobreviver no mundo. Então, quando a gente pega, por exemplo, alguma criança que sofreu algum tipo de trauma, e a gente e ela desenvolve ali por si só, de acordo com as ferramentas que ela tem ali, ela desenvolve um determinado comportamento, neurobiologicamente o cérebro entende que aquela função ali que ela está instalando e repetindo se faz necessária para a sobrevivência dela. Então, aquilo me gerou prazer uma vez, aí acontece alguma situação semelhante, eu vou lá e me recorro àquele recurso por uma segunda vez, uma terceira, uma quarta, e aí o cérebro automatiza aquele comportamento. E aí a gente pode até chamar isso de hábito, né? E aí o hábito não necessariamente ele começa no momento em que eu estou realizando a ação. Existe toda uma cadeia, né? Então, por exemplo, você pensa em ir treinar pela manhã, né? Você tem um hábito positivo de ir treinar pela manhã. E aí você acredita que o seu hábito positivo começou só apenas quando você foi treinar, mas na verdade não. Começou no dia anterior, quando você separou a sua roupa para ir treinar. Aí depois você tem dentro dessa cadeia o seu despertador tocando, você colocando o seu pé esquerdo no chão, indo escovar os dentes. Você tem essa cadeia de comportamento. E muitas vezes, dentro dessa cadeia de hábito, a pessoa ela quer tratar exatamente o momento da ação do hábito dela. Ah, eu não vou treinar. Ah, eu vou treinar, quando isso, a cadeia tem um início lá atrás. Então, quando a gente fala do álcool, não necessariamente começou ali o hábito do álcool, né? E com a obesidade? Começou com o gatilho lá atrás. Com a obesidade, a gente tem esse contexto também que envolve a história da pessoa. Uma mãe repressiva em relação ao peso, né? Então, ela fica em cima da criança o tempo todo, falando para a criança sobre o peso dela. Só que na cabeça da criança, ela faz uma associação. Se eu for obesa, logo eu não tenho o amor da minha mãe. E aí, dentro desse contexto, se eu for obesa, eu não tenho o amor da minha mãe, ela fica o tempo todo nessa guerra, que ela fala que é uma guerra em cima da obesidade, mas na verdade é uma guerra para buscar talvez um valor maior. Você está falando que essa criança, ela adquiriu um comportamento para ser amada e aceitada pela mãe. Ela pode ter desenvolvido uma crença com base em uma experiência que ela viveu com a mãe. Exatamente. Então, ela acabou gerando esse comportamento de lutar com o peso em si, só que ao mesmo tempo que ela luta com esse peso em si, por exemplo, ela pode desenvolver uma anorexia, por exemplo, se ela acha que comer é uma ameaça ao amor que a mãe dela tem por ela, ou ela pode desenvolver uma obesidade pelo gênio rebelde, talvez, de pensar assim, eu quero que as pessoas me amem da forma que eu sou e não da forma que elas acham que eu tenho que ser. Esse é um bom exemplo. Você acha que a obesidade genética tem componente genético na obesidade? Tem. E o que você entende por uma doença geneticamente? Perfeito. Então, ótimo, né? Então, não significa que eu portar o gene, ou os genes relacionados à obesidade, ou as alterações que vão levar à obesidade, vão fazer com que eu seja obeso. Porque eu tenho várias alterações epigenéticas que vão fazer com que esse gene se expresse ou não, o controle emocional, o meio que o paciente vive.
Uhum. Ou seja, não é uma Obrigatório. herança genética mendeliana, tipo uma fibrose cística, uma anemia Não, falciforme, ou eu seja, tenho isso. que vai determinar se essa pessoa vai se tornar obesa ou não é a epigenética, ou seja, o ambiente, o comportamento, o entorno que ela vive, Isso. tudo dentro desse contexto. Uhum. Isso é uma coisa importante. Por que que, na minha opinião, eu acho que a gente deveria rever essa questão, esse diagnóstico? A partir do momento que eu falo assim, cara, você tem uma doença crônica, incurável. Perfeito. Isso eu acho que, assim, e é uma coisa que tem que mudar o paradigma. Quando a gente coloca, assim, é óbvio que não dá pra gente mudar e falar obesidade não é uma doença. É uma doença, tem seus riscos, É uma particular, doença, isso tem que sim, assumir. E é uma doença Mas grave. É uma grave, mas você acaba estigmatizando esse paciente, né? Então você fala de uma doença crônica, enfim. Mas hoje o que eu vejo é que a série de tratamentos que a gente tem para obesidade acaba tirando um pouco desse estigma, porque os resultados são bem positivos, né? Então, nesse sentido, sim, diferente do que era antigamente, né? O paciente ser obeso e, enfim, obesidades graves que o paciente não consegue perder 10% do peso, um paciente com IMC maior que 40, 90% deles não conseguiam perder peso. Esse cara é estigmatizado por não conseguir perder peso. Tirando casos de exceções, né? Ou seja, eu acredito que todo mundo que nasce sem uma doença e ela foi adquirida por um fator epigenético Uhum. é uma doença curável. Sim, eu acredito nisso Você também. não nasceu com obesidade, exceto aqueles casos de mães diabéticas, que a criança é macrossômica, que ela nasce obesa, e isso também não é determinante. Esse é um raciocínio que eu venho trazendo com base no estudo da filosofia, da psicologia, da neurociência. Não é que eu discorde Não, sim. que a obesidade é uma doença crônica. Assim como a pressão alta, assim como o diabetes, assim como muitas outras doenças. Mas você que é cirurgião bariátrico, quantas pessoas você operou que tinha diabetes tipo 2, que eram hipertensas? Minha prima, que se operou. Resistência à insulina, hipertensão. Hoje não tem mais nada disso. Tem quantos anos? Já faz uns 5, Há uns 6 5 anos. anos. Hoje não tem nada disso mais. Mas vamos lá. Um estudo sueco, SOS, que acompanhou pacientes operados, tá? Durante 15 anos. Mais da metade dos pacientes, ao longo de 15 anos, reganharam peso. Pouco menos de uns 20 a 30% estavam pesando mais ou igual ao peso inicial deles, pré-operatórios. É difícil a gente pensar em cura frente a esses dados de um estudo grande, clássico, no meio da bariátrica. Uhum. Então eu acredito mais em cura no sentido filosófico. Por exemplo, vocês, se eu foi lá, vocês trataram o paciente, emagreceu e está em remissão 5 anos. Você dá alta para esse paciente? Dou. Sem acompanhar. Não. Sabe por que não? Porque hoje a prevenção, a medicina do estilo de vida, ela não dá alta para absolutamente nenhum tipo de paciente, nem o paciente que não tem nenhuma doença. Porque a ideia é que essa pessoa não é uma doença. Prevenir. É prevenir. Se essa pessoa não nasceu obesa e precocemente eu inicio ali a medicina de estilo de vida hoje, que a gente sabe com os estudos que previne 70% das doenças crônicas, inclusive obesidade. Porque na minha concepção, a obesidade é uma doença multifatorial, só que ela tem um problema central. E qual é o problema central? Tem uma tese de doutorado aqui do HC, da USP, onde eles acho que analisaram 270 pacientes, se não me engano, em 2023. E 6 meses depois, ou um ano quase depois disso, 92% dos pacientes já voltaram a ganhar peso. E analisando esses dados, esse estudo ele é criticado, é uma tese de doutorado, não foi um grande estudo. Mas isso foi publicado na época em todos os jornais do Brasil e rendeu bastante discussão. E foi muito interessante. Por que um paciente faz uma cirurgia bariátrica, arranca lá 90% do estômago, faz um bypass lá, um desvio do intestino dele, e esse cara volta a ganhar peso depois de algum tempo? E isso tem explicação. Veja bem, o cara passou por uma cirurgia que você sabe que é uma cirurgia complexa. Sofreu pra caralho. Ele sabe que a obesidade hoje tem um monte de fator de risco, não só cardiovascular, como para câncer, a parte também psicológica, autoestima, relacionamento.
do trabalho, ou seja, é multifatorial ali, muito complexo de se entender. E ele sabe de tudo isso. Só que mesmo assim ele volta a comer. Ele volta a comer, porque ele só engorda porque ele come. Né? Ninguém engorda fazendo jejum. Tem algo mais poderoso dentro dessa pessoa do que a própria vida dele. Porque ele sabe, se ele continuar comendo, ele vai reduzir a expectativa de vida dele. Certo. Se ele vai reduzir a expectativa de vida dele, ele está colocando em risco a vida dele. E o que faz uma pessoa ter essa consciência racional de, poxa vida, eu estou reduzindo a minha expectativa de vida. Eu sei que eu preciso me exercitar, eu sei que eu não posso comer isso, eu sei que eu devo fazer isso, mas eu faço. Aqui eu trago um paralelo para a gente concluir um raciocínio. A gente sabe hoje que 90% dos pacientes que usam cocaína, droga, não se tornam viciados. 10 a 11% se tornam viciados. Ambos experimentam a cocaína, só que apenas 10% se tornam viciados. A pessoa que tem um sofrimento, uma dor emocional, que supera a racionalidade, a única coisa que supera a racionalidade é a dor emocional. Quando ele usa uma droga, que ele se sente vivo, que ele se sente bem, ele está disposto a matar por isso. E nunca mais ele larga. E na obesidade não é diferente. Eu trago aqui alguns trabalhos que foi feito pelo Dr. Gabor, pelo Dr. Van der Kolk, onde ele traz a ideia e o pensamento que por trás da obesidade, em 100% dos casos, o problema não é o comportamento, o problema não é a genética, o problema não é o ambiente. O problema é a suscetibilidade dessa pessoa ao ambiente, ao comportamento, à comida, motivado por uma experiência negativa da infância que traumatizou essa pessoa e que ela traz com ela um grande sofrimento. E a gente sabe disso na psicologia, a gente entende muito bem, isso é muito bem claro, claramente hoje. Por exemplo, você sabe que precisa se exercitar. Isso reduz obesidade, isso melhora a qualidade de vida, isso melhora sono, ou seja, se existisse um remédio que traz os benefícios que a atividade física traz pra gente, ele varia bilhões. Valeria bilhões, sem sombra de dúvida. Só que todo mundo faz? Não. O que faz um ser humano falar assim, cara, eu não vou me exercitar, foda-se. Emocional. O emocional governa o ser humano. O Dr. Gerald, ele traz, um psicólogo, pesquisador, ele traz que mais de 90% de todas as decisões que nós tomamos na nossa vida é motivado por fator emocional. E o Dr. Gabor, ele traz essa ideia, e o Van der Kolk também, que se eu tenho um paciente obeso, um viciado em comida, que a motivação é o fator emocional. Se eu tiro esse fator emocional, o comportamento perde a função. Ele não vai mais buscar comida. Ou seja, a comida não faz mais sentido para ele. Eu, com açúcar, com glúten, com lactose hoje, eu posso olhar para uma mesa de doces que para mim não faz diferença. Porque eu, emocionalmente, estou curado dos meus traumas. Isso há 5 anos atrás era totalmente diferente. Então, e essa visão que eu trago é justamente uma preocupação que eu tenho a partir do momento que comecei a estudar neurociência. Quando eu falo para um paciente assim, Gustavo, Dani, cara, você tem uma doença crônica. Felizmente tem tratamento, ela pode ficar em remissão. Mas quando o paciente ouve a doença crônica, o que acontece neurobiologicamente falando dessa pessoa? Essas palavras entram aqui na mentezinha dele, ele, até mesmo inconscientemente ele vai falar assim, caramba, eu nunca vou me curar disso. Porque a própria ciência fala que não tem cura. Se você chegar hoje para minha irmã teve câncer de mama, né? Falar assim, olha, puxa vida, você tem câncer de mama. Você nunca vai se curar disso. Mas aí, Zé, é o jeito que você fala. E isso é uma crítica que a gente tem que ter aos profissionais de saúde, sobretudo nós médicos, né? Que às vezes... Mas em especial a sociedade, porque são elas que estigmatizam o paciente obeso. Então, assim, você precisa entender e assim... O problema, às vezes, de você pensar em comportamento só com a obesidade
você acaba... tem paciente pra mim que reclama, fala assim, poxa, doutor, não é por falta de força de vontade. Então você acaba jogando uma doença grave, uma doença que, putz, limita ela de várias formas, emocionais, perda de autoestima, todo o risco cardiovascular associado à obesidade, e ela fala assim, putz, poxa, doutor, não é porque eu quero ser assim, eu tento, eu fiz várias dietas. Justamente porque tem algo muito mais forte do que a força de vontade, a Isso, racionalidade. então, é nesse sentido que, assim, hoje eu venho contrapor aí vocês, mais assim, eu tô até pegando mais oposto pra gente poder debater, mas a ciência fala isso, fala assim, Sim. gente, são vários fatores, então eu não posso isolar e falar assim, poxa, é só o comportamento fulano. Não pode. Não posso. Mas é isso que eu tô te falando. A partir do momento que você trata a raiz do problema, o resto perde a função. Isso. E o difícil na obesidade, eu acho, é você achar qual paciente, talvez seja a maioria, que é esse problema comportamental. Desde Não, hábito, mas aqui não é o comportamento. mas tudo, Zé. Por exemplo, o ganho que ela tem em comer, o hábito que ela tem de, por exemplo, ir em algum lugar e sempre ter aquela comida e ela comer mais do que o necessário. Ansiedade. Então eu preciso saber qual tipo de paciente. Eu ia falar mesmo em cima disso, né? Do porquê, né? Quando a gente pensa no porquê, a gente está levando a motivação, né? Que a gente está repetindo essa palavra várias vezes, né? O motivo que leva a ação da pessoa. Então, quando a gente pensa nesse porquê, eu tenho um paciente, por exemplo, que eu não sei qual trauma que ele viveu que levou ele a ter obesidade, por exemplo, mas ele encontrou um porquê que acabou sendo maior que os traumas dele, mesmo ele não sabendo os traumas, que é, por exemplo, ele infartou a primeira vez, aí o médico mandou ele lá para mim. Aí ele chegou lá e falou, ó, Daniel, eu vou fazer o que você falar que eu tenho que fazer, mas ó, eu vou no meu tempo. Aí eu, não, tranquilo. Aí ele infartou a segunda vez. Aí, 2 dias depois, ele mandou uma mensagem: Daniel, vamos marcar uma consulta de emergência, porque eu infartei de novo e eu quero mudar. Cara, esse paciente chegou lá com esse susto, né? Porque ele tava sozinho em casa, ligava para os parentes, não conseguiu, pegou um Uber e foi lá e conseguiu chegar no hospital. Mas olha o que aconteceu. Além dele ter tido essa experiência ruim, a associação que ele fez com a quase morte não foi por causa dele, mas porque ele queria ver os netos dele crescerem. Então, Entendeu? Exatamente. Então, esse porquê dele, essa motivação, eu acredito que aquela hora se perguntou se haviam, depois de 5 anos, se dava alta. Eu acredito que, pensando nesse contexto em que essa pessoa achou um porquê ali, e ela tem uma determinada que a clareza. alta nesse contexto, tipo assim, hoje a gente não dá alta nem para quem não é doente mais. Porque a prevenção, ela faz parte da vida desde quando a criança nasce. Entendi. Né? Então, assim, tem todo um contexto ambiental a minha crítica com relação a isso é justamente porque eu estava num podcast de Adicto, Papo de Adicto é o nome do podcast. O cara tá 22 anos longe das drogas. E aí, durante o podcast, ele falou assim, bom, gente, eu sou um adicto há 22 anos. Aí eu falei assim, mas você ainda usa cocaína? Ele, não, eu tô há 22 anos limpo. Aí eu falei assim, mas você continua sendo adicto? Sim, a gente considera que eu sou um adicto em recuperação. Aí eu falei, você tem noção do que isso significa para você? Neurobiologicamente falando? Não, doutor, mas a gente utiliza esse termo para a gente manter a vigilância. Só que, porém, a vigilância pode ser mais prejudicial para ele do que o sentimento que ele carrega de eternamente estar com uma plaquinha falando assim, eu sou um adicto. É igual o bariátrico, Sim. Né? Que tem medo da comida, por exemplo. E aí eu fui pesquisar, não foi a medicina, não foi a psicologia, não foi a psiquiatria, foi uma sociedade que criou isso pensando no bem deles. Não, creio que não fizeram isso por mal, óbvio que não. Mas se ele usar uma vez, e a gente tem relato, por exemplo, eu gosto de música. Aí li a biografia do Anthony Kiedis do Red Hot. No período dele, ele parou de usar droga. Tinha a motivação dele, enfim, casamento. Aí ele fez um show na Austrália e teve um problema no dente. E ele falou, não posso tomar nada de opioide. Ele estava lá alguns bons meses, quase anos, sem usar droga. E foi usar um tramadol
que desencadeou tudo, porque ele tem aquela via neural. Ele tem aquele susceptibilidade. Agora, o que motiva a susceptibilidade dele? Essa é a busca que precisa ter feito e não foi. Eu acho que é o jeito que a gente fala. Por exemplo, esse paciente, ele fala com orgulho. Eu sou um adicto em recuperação. Sim. Estou há 22 anos. É o jeito que você fala. Você pode excluir esse cara e falar assim, você é um drogado. Ex-drogado, não interessa, entendeu? É o jeito que você fala. E outra coisa legal que o Daniel falou é motivação. E o cara tem um porquê. A cirurgia bariátrica vai fazer com que o paciente perca peso, ou o Mounjaro, ou o Ozempic? Vai em muitos pacientes. Mas por que muitos pacientes, uns perdem muito, outros pouco? Tirando a parte funcional, metabólica, que cada um tem a individualidade, eu tenho aquele paciente que ele tem o propósito dele melhor, esse cara vai perder mais peso. E aí sim, isso a gente vê, é um efeito gritante no tratamento da obesidade, né? Isso é uma coisa bem bacana. Mas acho que não seja só isso. A minha preocupação que eu justamente vejo eu vejo um interesse comercial muito grande com a obesidade. Há muito. E a busca pela cura, literalmente falando, não é algo muito, vamos dizer assim, comercialmente aceito. Porque imagina, por exemplo, se a pessoa hoje, ela era um obeso, fez uma bariátrica, eu conheço muita gente que tem pacientes que há 20 anos que fez bariátrica, você olha pro shape da pessoa, amigo, nunca essa pessoa foi obeso na vida. Essa pessoa hoje, ela vive normalmente como eu, que nunca fui obeso. Eu vigio a comida, eu tenho algumas condições que eu não posso participar, eu não bebo, eu não fumo, eu não como açúcar, eu não como glúten, eu não como lactose, eu nunca fui obeso. Mas se eu comer, se eu for querer saciar a minha vontade, daqui a um ano eu tô com 10 quilos a mais. E eu nunca fui obeso. E essa pessoa, ela vive da mesma forma que eu. Então, olhar para essa pessoa, nossa, eu não consigo olhar para ela e falar assim, olha, infelizmente, você tem que tomar cuidado com a sua obesidade porque você já foi obesa. E a obesidade não tem cura. Eu sinto que isso faz mal para a pessoa, sabe? Eu acho que sim. Eu acredito nesse aspecto, mas vai do jeito que você trata. Então, o que eu vejo com a obesidade, né? Então, qual que é o problema, às vezes, a gente falar em cura? O paciente que não consegue perder peso, e eu sei que eu tenho falhas grandes em N tipos de tratamento, medicamentosos, cirúrgicos, comportamentais, e talvez eu vou estigmatizar esse cara que não conseguiu perder peso porque é uma possível doença de cura, ou às vezes eu vou falar, cara, você tentou, tal, mas não tá conseguindo, enfim, não é sua culpa. E eu acho que aqui o problema e a culpa nunca vai ser do paciente. Vai ser dos profissionais que realmente não entenderam a verdadeira causa da obesidade dessa pessoa. Pode ser. Talvez o cara seja mais metabólico e tinha que ter outro perfil de paciente, o perfil é mais comportamental, dietético, eu acho que enfim. Aí nesses casos... É se identificar assim, o padrão, o predomínio da obesidade, da causa, né? Porque assim, esse cara não nasceu obeso. Se ele não nasceu obeso, ele se tornou obeso. Se você tirar os fatores ali, ele vai emagrecer. Quando não emagrece, e a tendência de alguns médicos é culpar o paciente. Não, você não emagreceu porque você não seguiu a dieta, porque você não se exercitou. Só que esse cara não sabe o que essa pessoa viveu. Eu acredito que seja uma visão como se fosse vendas. Exato. Por exemplo, você vai comprar um carro e aí o vendedor quer só falar o que o carro tem. Ó, esse carro tem uma performance XYZ, ele é econômico, sendo que você queria comprar um carro para passear com a família, então você queria um carro seguro. Só que o cara nunca fez essa pergunta para você. Então, quando o paciente chega no consultório, eu acredito que a nutrição, a faculdade de nutrição, por exemplo, faz um bom papel quando ele ensina o aluno nutricionista a trabalhar a nutrição, que é trabalhar macronutrientes, calorias, micronutrientes, mas é muito deficiente na parte de alimentação. E a diferença entre nutrição e alimentação, nutrição você está falando de matemática, né? E alimentação você está falando de cultura, ambiente. Então, quando você vê aquele paciente na sua frente, é muito importante que ele fale mais que você. Muitos nutricionistas, né? Estou falando de nutricionista porque é a minha área, já olham para o paciente pensando no que eles vão falar para aquele paciente comer, para ele emagrecer ou melhorar o sintoma que ele tiver, mas pouco se fala do porquê que você come e como você come. Eu acho que esse ponto é muito importante. Né? Bem legal. Tem um trabalho chamado ACE,
O ACE começou na década de 90, alguns países continuam até os dias de hoje. O ACE, ele avalia as pessoas que tiveram experiências adversas na infância, né, foram feitos um trabalho com 10 perguntas, abuso físico, emocional, sexual, violência, etc. E o que eles viram? A pessoa que tinha um ou mais dos ACEs, ela tinha um risco para o desenvolvimento de 45 tipos de doenças. Tipo, a pessoa que teve 4 ACEs, por exemplo, ela foi abusada sexualmente falando. Teoricamente, ela foi abusada emocionalmente, fisicamente, sexualmente. Então, ela teve três ACEs aqui, só no abuso. E essa pessoa, provavelmente, vivia num ambiente problemático. Essa pessoa vai ter um risco aí de 500, 600, 700% de depressão, 5, 6 mil% de suicídio, 300% de desenvolvimento de doença cardiovascular, obesidade, isso estudos longitudinais bem interessantes. Olha para você ver que, na verdade, essas doenças não tem nada a ver com a genética, e sim com a experiência que essa pessoa teve. Porque eles compararam quem teve e quem não teve. Aqui é um ponto importante. Quando eu faço a avaliação, eu faço uma avaliação que eu chamo de cardiometabólica emocional. A avaliação emocional, ela é, na minha concepção, hoje é o que é mais importante no paciente que vai no meu consultório. Se esse cara teve 3 ACE, 4 ACE, cara, esse cara vai estar hipertenso, vai ter doença coronária, vai estar obeso. Dificilmente eu encontrei no meu consultório pessoas que são obesas, mórbidas e não tiveram grandes traumas na vida. Eu acho que eu nunca encontrei. Fiz um estudo com pacientes dos treinamentos que eu dou, 190 pesquisas, foram 190 pessoas pesquisadas. 90% já pensaram em suicídio. Mas a questão é, ele pensou em suicídio pela obesidade ou Não. foi o pensamento dele que levou à obesidade? Muitos nem tinham, não era nem obeso. Aqui é onde eu trago o ponto principal, ou seja, o sofrimento emocional está motivando a pessoa a comer, a beber, a fumar, a buscar droga. E aí, aqui eu compartilho dessa visão com o Dr. Gabor, que é, neste contexto, eu vejo a obesidade mais como um mecanismo de sobrevivência, porque se essa pessoa não tivesse desenvolvido o vício em comida, ela teria buscado outro vício. A droga, o sexo, pornografia, álcool. Não, assim, você vê que a adição por comida, tanto é que o paciente que faz a cirurgia bariátrica, boa parte deles, tem estudos que mostram que até 20% deles, eles vão criar outro meio de adição que não a comida, tá? Então isso reforçando que é um problema não só, é uma coisa física. Multifatorial, então ele tem a tendência a ter adição. Seja na atividade física, o cara se torna Ele vai trocar por alguma coisa, sexo, bebida, né? Droga. Então eu sei que o paciente ele pode ter essa propensão. E o cara que vai para cirurgia bariátrica, eu acho que isso é natural, porque pelo menos as avaliações que eu faço, todos passam por uma avaliação psicológica. Hoje, a obesidade, as pessoas, muita gente trata a obesidade de forma simplista, não entendendo a multifatoriedade. E eu acho que esse é o problema hoje do tratamento de obesidade. É o grande problema, né? Porque ninguém vê e acaba, enfim, jogando a culpa no paciente. Você é obeso por aquilo, enfim. E tem que entender a obesidade. É complexo, multifatorial. Na visão do Zé, tem um fator mais psicológico. Na minha, tem essa parte mais, vamos botar, científica, enfim, da nutricional. Mas são problemas multifatoriais. E hoje a gente acaba... como as medicações estão bem difundidas, enfim, acaba tornando a obesidade simplista. Eu acho que esse é o grande problema. Apesar de eu ter essa visão de que o fator e a raiz do problema da obesidade é sempre o trauma, a gente nunca trata a obesidade só tratando o trauma. No grupo que a gente tem, por exemplo, que eu coordeno, a gente tem terapeuta, médico, temos o médico, temos o nutricionista, temos o psicólogo e temos o terapeuta somático. A gente trata, utilizando uma visão mais global mente-corpo, que a gente chama que é o top-down, a gente trata o paciente da mente para o corpo e do corpo para a mente. Porque aqui é uma coisa interessante, que é uma visão da psiquiatria e da psicologia, que se o cara viveu um trauma, está armazenado na mente, você tratou com uma TCC, com a MDR ou com outra psicanálise da psicologia. Só que você não tratou o corpo desse cara, tá tudo armazenado no corpo dele. E aí, assim, se você vai
tratar a obesidade de um paciente, só dá Monjaro para ele, mas não faz psicoterapia, não faz terapia somática, não pensa no ambiente desse cara, não checa a parte metabólica e hormonal, que é o que você falou, não vê o ambiente que esse cara, não vê as condições financeiras dele ou sociocultural dele, a cultura que o Dani falou. O tratamento da obesidade, apesar de eu acreditar, e eu tenho base científica para isso, que se eu não tratar a raiz do problema, que é o fator emocional, que leva ao sofrimento e à busca de um analgésico, que no caso é a comida, eu posso arrancar o estômago desse cara que nunca vai funcionar. E vou fazer uma pergunta para provocar, hein? Vai lá. Então vamos lá. Então, beleza. Fui lá e curei a obesidade. Eu sei que o reganho é muito comum. Seja o paciente cessando o uso do Monjaro, que os estudos mostram que talvez esse paciente ele vai ter um uso crônico das medicações, vai ter reganho. E se esse paciente reganhar, seja para cirurgia tal, a causa desse reganho vai ser a mesma que levou à obesidade ou vai ser a outra? Se esse paciente voltou a reganhar peso, é porque o problema da raiz dele não foi solucionado. Então foi o mesmo. Entendeu? É porque não assim, foi solucionado. É porque assim, a gente falar só de comportamento, como a gente está falando aqui, eu posso muito bem numa sessão de terapia mostrar para aquele paciente que o gatilho da alimentação dele compulsiva é porque ele queria buscar amor da mãe, por exemplo, algum tipo de culpa também, que seja. Só que, ao mesmo tempo que esse paciente tem essa consciência, a gente entra no modelo transteórico, já ouviram falar, né? Sim. A gente entra no modelo transteórico onde ele estava numa pré-contemplação, onde ele não tinha noção da informação de que ele tinha um problema, e ele entrou na contemplação. A contemplação onde ele começa a pensar, nossa, eu tenho problema. Só que a gente tem a fase da preparação, que é onde onde vão ser tratadas as estratégias para ele mudar, né? Então, dentro do contexto que o Dr. Rogério estava falando, dentro dessa fase de preparação, é onde entra essa equipe multi que precisa analisar todos esses pontos, ambiente, Tudo. todo o contexto. Metabólico, hormonal, ambiente, social, psicológico. Exatamente, porque ele ficar só com essa informação, tá bom, tenho consciência do meu problema raiz. O que fazer com isso? O que fazer com isso? Aí você joga ele pro mundo de novo. Um ponto importante, ele vai continuar com um comportamento automático que entra a ciência, a neurociência, a fisiologia, que é a condição de sobrevivência. Ele sempre vai repetir o comportamento porque ele está adaptado. Ele está com uma crença desadaptativa, né? Que a gente chama, né? Ele continua. E outro problema disso, Gustavo, é que o trauma, a pessoa que sofreu um trauma aqui, e o trauma aqui tem uma visão mecanicista, mais filosófica do trauma, porque trauma, na verdade, não é o acontecimento, é o que você, né, carrega do evento que aconteceu. Né? Que para um pode ser um abuso, para outro pode ser só algum xingamento, né? Então isso é muito variável. Então, a gente acha que às vezes isso vai ser tratado em 10, 15 sessões de psicoterapia. Tem gente que passa 10 anos tratando trauma. 10 anos. Então a causa do reganho é a mesma causa. Seria a mesma causa. Porque se o cara reganhou o peso dele, é porque ele comeu mais, é porque ele buscou o anestésico, é porque ele buscou o conforto e ele perdeu, ou seja, o racional e a consciência que ele deveria ter. Que é no meu caso, por exemplo, eu não sou obeso. Nunca fui obeso. Tive um pouco de sobrepeso. Mas nunca fui. Se eu comer em excesso, eu vou engordar. Se eu tivesse sido obeso, uma obesidade grau 1, por exemplo, né, e tivesse emagrecido lá 20 quilos, e eu for comer, eu vou engordar. Da mesma forma que eu nunca fui obeso. E aí, a crítica que eu tenho, na verdade, é uma crítica mais filosófica com relação a isso, do impacto emocional, neurobiológico, que você tem uma doença crônica incurável. É a mesma coisa no hospital. Cara, quando fala assim, vou chamar os cuidados paliativos para um paciente, eu tenho vontade de chorar. Porque parece uma sentença, né? Não parece, é uma sentença. É sentenciado. É uma então, sentença. sim, eu que nem agora... cura no termo filosófico, obesidade tem. Sim. Porque eu devolvo para o paciente a autonomia dele conseguir abaixar e amarrar o próprio cadarço, entrar num ônibus, pegar um avião, não ter problema num carro, colocar um cinto de segurança. Então, sim, ele tem autonomia, tem autoestima, motivação para fazer as coisas dele.
em termos de cura, assim, falar assim, esse não tem mais risco, não, imagina. Esse paciente é um paciente, assim, por dados científicos, né? Sim. Então, por isso que eu sempre vou vigiar esse paciente. Aí, talvez esse diálogo, essa filosofia entraria na mesma. Por exemplo, a minha irmã foi curada do câncer. Eles deram alta. Imagina. Alta. 5 anos depois, está curada do câncer. Só que é uma alta sob vigilância. Sob vigilância. Só que ela recebeu o nome, você está curada. Sabe, é isso que eu acho que deveria ter na obesidade. Depois de um certo tempo, onde psicologicamente, emocionalmente, conscientemente, a pessoa teve. Não, sim, o paciente estigmatizado, Sim. né? Agora, pô, se você chegar para esse cara e falar assim, cara, olha, assim, não, você nunca vai poder sair do meu consultório, você jamais pode deixar de fazer terapia. Imagina, meu Não, Deus do isso céu. não. Isso é da sensibilidade do Do profissional, né? profissional. Mas o que a crítica que eu trago é que muitas vezes você pega lá os guidelines, você pega os trabalhos científicos, não, é que eles não te ensinam, o médico a ter essa sensibilidade, dessa comunicação, de entender a amplitude da obesidade. Hoje eu vou te falar uma coisa, 98% dos pacientes que chegam no consultório para tratar a obesidade com a gente lá, cara, eles acham que a cura da obesidade tá no Mounjaro. Ah, sim. Imagina. Uhum. Não, mas esse é o problema, e aí que entram os profissionais e os profissionais. Se prescrever um Mounjaro para o paciente e não acompanhar esse paciente, não passar esse cara para uma nutrição. É assim, hoje, por exemplo, foi um paciente consultório, né? O cara, aí eu falei assim, olha, a gente tem um programa estruturado, segmento de 6 meses a 1 ano, tem nutricionista, tem psicoterapeuta, tem terapeuta somática, tem médico. Você vai estar sendo acompanhado por uma equipe multiprofissional por 6 meses a 1 ano. Você vai estar sendo visto semanal pela psicoterapia, mensal pela medicina, pela nutrição e semanalmente com a gente dentro de um grupo. Porque a gente precisa te ajudar. Porque não é só a comida, Imagina. não é só o ambiente, não é só o Multifatorial. trauma. A gente precisa realmente mudar, virar a chave desse paciente para que ele tenha consciência que a pessoa com câncer teve. Eu faço a mesma coisa. Então, eu faço um combinado com o paciente. Então, primeiro, a cirurgia eu demoro bastante para indicar, né? Porque eu preciso ver o engajamento dele. Sim. Ele entender o que é uma cirurgia. E pro paciente com Mounjaro, eu falo assim, seguinte, quantos casos a gente vê de falha? A gente estava até comentando aqui antes. O paciente toma, emagrece, ótimo, para de tomar, volta muito rápido. Por quê? Porque esse cara não seguiu, por exemplo, não foi no básico. Né? Entender nutrição. Ele tem o tempo que ele passou pelas experiências da vida dele também, né? O cara às vezes ele tá com 50 anos, tá há 50 anos Vivendo com trauma. Vivendo com trauma, naquele comportamento que é o único que ele conhece. Entra aqui aquela parte de falar que neurônios que disparam juntos, caminham juntos. Imagina, o cara tá 40 anos ali, ó. Aquela via neural dele tá muito mais forte. Tá aí ele rígido, quer músculo. tratar isso dentro de 10 dias, 15 dias, um mês. Não vai dar certo. Exatamente. Então, acaba que, assim, o trabalho multiprofissional é essencial. A pessoa chegar e falar, estou indo no endócrino, eu estou indo no Nutri, porque tem Nutri que passa também, né? Então, tomar Agora eu quero fazer uma Mounjaro... pergunta bem interessante para vocês dois. Como tratar a obesidade de um paciente atendendo um convênio? Zé, assim, na época que eu atendia muito convênio, eu nunca diferenciei os pacientes. Eu acho que eu sou pouco desses caras. Então, ficavam filas imensas no consultório e um paciente já chegou para mim e falou assim, doutor, lugar para conversar é no bar. Um paciente me falou isso, porque atrasa. Sim. E cada paciente é um paciente, é uma história. É uma história. Né? É muito difícil. Você fica preso, porque é legal você trabalhar com uma equipe onde eu chego pro Dan e falo, Dan, esse paciente, o problema dele é esse. Socialmente, ele não pode comprar tal e tal alimento. Né? Economicamente. Então, com o convênio você tem essa dificuldade. É difícil. E os convênios não querem saber disso. Veja bem, hoje, qualquer consulta minha de cardiologia e emagrecimento é 2 horas. Demora, né, Zé? Agora imagina, hoje eu atendo convênio. Só que no convênio eu não atendo obesidade. É só cardiologia. Que é 30 minutos. E eu sempre atraso todo mundo. Eu atraso. Imagina, eu opero bastante câncer.
E aí eu vou falar pro paciente que ele vai ter que ser operado, que ele tem uma doença grave. Potencialmente fatal, e não tem como, né? E o nutricionista que marca 5 pacientes por hora, o psicólogo que marca 2 pacientes por hora. Não tem como. Cara, é impossível. Não dá. Não, aí você vai trabalhar, no caso da nutrição, a nutrição em si. Você vai chegar, vai dar uma dieta de gaveta com calorias pré-estabelecidas, macronutrientes. Se ele fizer, ele vai ter resultado, mas não é só isso que vai resolver o problema. O tratamento da obesidade, ele precisa ser multifatorial. Ele precisa ser multiprofissional. Né? Porque, assim, o médico não detém todo o conhecimento, assim como o nutricionista, assim como a psicoterapia, e muito menos o paciente. Tive um professor no HC, de cirurgia geral, o Dr. Zamboni. Problemas complexos exigem resoluções complexas. Quem vai dar respostas simplistas para problemas complexos, ou o cara é ignorante, ou ele está enganando. Né? Sim, sei. Picareta. E hoje é o que a gente vê, infelizmente, na prática da medicina no tratamento da obesidade. Hoje, o que a gente vê nos consultórios de forma geral? É a prescrição desenfreada desses inibidores de GLP-1 ou de GIP, de forma desenfreada. Ou até mesmo a falta de consciência da própria população que busca esse meio de tratamento de forma irregular, mas eu nem culpo a população, porque isso tem influência da indústria. É vítima. A indústria é que faz a propaganda, é que convence a pessoa, porque ninguém faz isso. Se a pessoa soubesse realmente, conscientemente, emocionalmente, os riscos que ela corre, ela não faria isso. E ainda com as drogas, não é só perder peso. Não. É como perder esse peso. Como não perder massa magra. O cara vai... maioria, 30% dos pacientes que perdem de 10 a 20% do peso vão ter pedra na vesícula. Esse cara precisa acompanhar. E não, eles acham que é só perder peso, né? Não, e sem contar, hoje as estatísticas que com Mounjaro, sem um acompanhamento, tem gente que pode perder até 50% do peso de músculo. Com acompanhamento, pode chegar a 20%, 25% de perda de músculo. Aí o paciente de hoje, ele tinha emagrecido 7 quilos. Quanto de músculo? Não, aí ele ganhou 10 agora. Eles estão focados no número da balança ali. Eles não estão focados na composição. Que é o que acontece, que chama de lipossubstituição. Exato. Se esse cara participa desse processo 3, 4 vezes, vai ser um obeso sarcopenia. Mas o seu protocolo, tenho certeza, faz bioimpedância. Mensal. Sabe quanto de massa magra? Não é só o peso. Não, só a bíblia, a gente faz medida. Dexa. Entendeu? Isso que as pessoas precisam entender, né? Nutrição, psicologia, medicina, atividade física, ou seja, tudo dentro de um processo multiprofissional e estruturado. Só que para você mostrar o valor disso, é difícil. É a nossa guerra contra a indústria. É difícil. Eu entendo o papel hoje dos medicamentos que são muito importantes, da cirurgia bariátrica, de balão e tudo mais. Eu acho que tudo são ferramentas importantes e que a gente precisa usar, mas usar com consciência. Sim, mas eu vejo que é uma guerra contra a indústria alimentícia também. Alimentícia, farmacêutica. Eles sabem como o cérebro funciona, né? Vamos falar de fisiologia. Eles sabem os ativadores de prazer. Então a pessoa... cor do produto. Exato. Tudo. Então se a pessoa textura, não vai cor, pra comida, ela vai pra rede social hoje. Mais fácil também, né? Surge uma dificuldade, você abre o Instagram. Então, mas, encerrando aqui o nosso programa de hoje. Daniel, e aí? Obesidade tem cura ou não? Obesidade tem cura. Mantenho aqui o meu... E aí, Gustavo, obesidade tem cura ou não? Aqui hoje foi difícil, né? Foi 2 contra 1. Tem controle, Zé? Medicina do estilo de vida é algo que eu acredito, né? Então, a gente está numa nova geração de medicina, onde a gente está focando na prevenção. Então, tem controle. Bom, embora, é o que eu falei assim, a ciência, os estudos mostram que a obesidade é uma doença que tem apenas remissão, eu acredito, se você não nasceu com ela, não só a obesidade, como toda doença, se você não nasceu com ela, ela pode ter cura. Boa. Mesmo que filosoficamente falando. Importante. Gente, beijo no coração de vocês. Se você gostou desse programa, curte, compartilha aí. Eu tenho certeza que essa discussão foi muito válida. Obrigado, doutor Gustavo. Obrigado, Zé. Obrigado, Daniel. É um prazer estar com vocês. Obrigado, Gus. Valeu. E até pessoal. Prazer. o próximo. Até mais. Valeu, Zé. Valeu.